Bom, gente, então aqui eu tenho um anexo da planilha de precificação que eu uso, tá? E vocês vão receber ela em anexo lá na plataforma, é exclusivo para as alunas, tá? Então aqui eu vou ajudar vocês a calcular. Isso vocês vão fazer em todas as peças para ajudar na precificação das peças mesmo, tá? Aqui, e o legal é que essa tabelinha aqui é automática, então vocês só vão digitar o que está pedindo aqui e ele vai calcular automaticamente para vocês. Inclusive, vocês podem acrescentar algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, no caso do cestão, alça de couro sintético, e aí vocês vão acrescentando e vai aumentando os valores, tá? Então, eu vou começar desde o começo para vocês aprenderem a como usar essa tabela aqui de precificação. Então, eu vou dar como exemplo o mini cachepô, tá? Que a gente aprendeu a fazer na aula e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui mini cachepô. E vou colocar uma cor diferente. Vou colocar um roxinho. Então, aqui o custo por hora, tá, gente? O custo por hora, vocês vão colocar tanto o valor de renda mensal desejada que vocês querem com o crochê e a quantidade de horas disponíveis por mês para o crochê, tá? Claro, gente, que tem que manter a cabeça ali, não dá para colocar renda mensal 10 mil, né, para quem tá começando, porque é complicado, a sua hora vai ficar um valor muito alto e aí pode ser que não consiga vender logo no começo, né? Então, eu vou colocar aqui 3 mil. Acho uma renda tranquila, tá vendo? Eu só coloquei 3 mil e ele já se modelou. Quantidade de horas por mês disponíveis. Gente, eu coloco aqui, no caso, 144 horas por mês. Mas eu vou ajudar vocês a calcular. Seguinte, é só vocês pegarem quantas horas por dia vocês vão ter disponível para fazer o crochê, tá? Para fazer as peças na hora da produção mesmo. Eu coloco 6 horas por dia e de segunda a sábado. Então, 6 horas por dia de segunda a sábado dão 36 horas por semana. 36 vezes 4, que é, né? São 4 semanas no mês, dá 144 horas por mês, tá? Então, aqui, ó, deu que o meu valor por hora é R$ 20,83. Agora, a próxima etapa é a horas utilizadas na peça. Quanto tempo você vai demorar para produzir a peça? Então, como eu, no caso do mini cachepô, eu demoro 10 minutos para fazer o mini cachepô. E os arremates, que são aquela parte de colagem das pontas, de colocar o lacinho e tudo mais, eu demoro 2 minutos, tá? Isso, gente, toda vez que vocês forem fazer uma peça, é sempre bom calcular, colocar o cronômetro para ver realmente quanto tempo que você gasta para fazer aquela peça, tá? Para justamente colocar na precificação. Então, aqui, o meu custo de produção na peça é R$ 4,00. A minha hora é R$ 20,83, mas como eu gastei apenas 12 minutos e não uma hora, o custo de produção é R$ 4,17. Agora, o custo da matéria-prima, quanto de material que a gente gasta. No caso, a matéria-prima principal é o fio de malha, né? Então, aqui eu tenho que colocar o preço do quilo do fio de malha utilizado. Hoje, eu estou comprando o fio de malha residual por 23. Eu misturo um pouco do residual com o premium, mas eu coloco o valor do residual, porque assim, 95% das minhas encomendas são feitas todas de fio residual. O premium dá ali para fazer um acabamento, mas se vocês usam a maioria só premium, então tem que colocar o valor do premium aqui, tá bom? Quantidade de gramas utilizadas na peça. Gente, também, quando vocês fizerem uma peça, tem que pesar ela, tá? Para saber quanto de material vocês usaram. O meu mini cachepô fica em torno de 65 gramas. E olha só, o custo da matéria-prima foi R$ 1,50. Gente, uma coisa importante em relação aqui ao custo da matéria-prima, no caso, olha só, aqui lá em cima, essa contagem aqui automática do valor gasto na matéria-prima, ele tá como 1 quilo. 1.000 gramas, tá? Vocês vão colocar a quantidade de gramas utilizadas na peça. 1.000 gramas é igual a 1 quilo. Porque a maioria do fio de malha que eu uso é 1 quilo, que é o residual. Mas no caso, se vocês forem colocar aqui
em relação ao fio de malha premium, que a maioria é 500 gramas, além de mudar o valor, que normalmente vou colocar aqui 35 reais, tá? Além de mudar o valor, vocês também têm que mudar aqui, apertar nessa caixa aqui e colocar 500 gramas e não 1000 gramas. Porque aí o valor do custo da matéria-prima já muda, porque 35 reais do fio de malha premium é relacionado a 500 gramas e não a 1000 gramas, que é o fio de malha residual, que é 1 quilo, tá certo? Custos adicionais. Aqui eu não gasto com etiqueta, porque normalmente eu coloco lacinho, ou se for em quantidades maiores, eu coloco etiqueta com nome. Mas aí são questão de quantidades maiores, aqui eu vou fazer como se fosse uma unidade apenas. Uma unidade apenas eu vou colocar 0, porque eu não coloco etiqueta em uma unidade só. A não ser quando a cliente quer adicionar, e aí ela paga por conta própria. Sugestão de embalagem, aqui eu já vi que eu gasto em torno de R$3 numa unidade de mini cachepô. Aí eu gasto com um adesivo redondo que eu coloco na embalagem, o adesivo redondo é 16 centavos. Também coloco um lacre de segurança, o lacre de segurança é 30 centavos. E o lacinho, vou colocar aqui também 15 centavos. Olha só, e agora tem o meu custo adicional. E aí, gente, ele já calcula o custo total para fazer essa matéria-prima. O custo total seria a junção dos custos adicionais mais o custo da matéria-prima mais as horas utilizadas as horas na peça para a produção, tá? Então, são esses três e te dá aqui o custo total. E agora, gente, a gente ainda tem que calcular a margem de lucro, porque se você só colocar o custo da peça mais a sua mão de obra, vai perder a parte principal, que é o lucro, que vai ficar ali um valor, agregar a sua marca em alguma forma, seja para melhorar na questão de marketing, seja para inovar em novos materiais, comprar cursos, enfim. A mão de obra é paga para você, né, no tanto que você gastou de tempo ali para fazer aquela peça, e o lucro, ele é para a sua empresa, para a sua marca. E aqui, gente, na parte do lucro, conforme a gente for adicionando aqui, ele vai colocando o valor no automático aqui, tá? Nesse caso aqui, da margem de lucro, eu coloquei 35%. Então, gente, o que acontece? Aqui já tá esse valor de preço sugerido e de lucro de R$ 4,99, porque eu já tinha colocado a porcentagem de lucro de 35%. Olha só, eu fiz até uma tabelinha para vocês entenderem um pouco. 35% quer dizer 35 dividido por 100, que dá 0,35. Então, na hora de colocar aqui a porcentagem do lucro, olha só, aqui está 0,65 com um lucro de 35%. Mas eu não coloco ali 0,35. Eu coloco o seguinte, eu quero colocar 35% de lucro, então eu vou fazer 1 menos 0,35, que é igual a 0,65. E é isso que eu coloco aqui em cima. Se eu quiser um lucro de 40%, eu vou fazer 1 menos 0,40, que vai dar 0,60. Então, se eu quiser um lucro de 40%, eu tenho que colocar 0,60 aqui, dou Enter, e olha só, já mudou aqui o valor do preço sugerido e do lucro. Olha só, aumentou bastante. E aqui ficaria 40% de lucro. Vamos colocar um lucro bem mais alto, um lucro de 60%. Eu vou fazer 1 menos 0,60 e aqui tá errado, tá, gente? Não é 0,30, é 0,40. Calculadora da minha cabeça falhou aqui, tá? Porque no caso, na verdade, é 100 menos 60, que é igual a 40, 0,40, tá bom? Então, se eu quero um lucro de 60%, eu vou colocar 0,40 aqui em cima. Então, eu vou apertar neste quadradinho aqui do preço sugerido e lá em cima vou colocar 0,40. E olha só, já aumentou tanto o preço sugerido da peça quanto o lucro. Então, agora vamos colocar um lucro menor, eu quero 15%, tá? Então, se é 15%, eu vou fazer 1 menos 0,15, que é igual a 0,85. Então, eu aperto nesse quadrado aqui do preço sugerido e lá em cima eu vou colocar 0,85. E olha só,
o preço sugerido já muda e o lucro também, tá? E aí, gente, aí aqui coloco aqui para vocês lembrarem, né? 15%. E aí, gente, o que que acontece? Vocês não precisam colocar o lucro, o mesmo lucro em todas as peças. Tem peças que vocês vão ter um lucro maior, peças que vão ter um lucro menor, depende depende da saída, se sai bastante, se não sai, tá? Vocês vão vendo isso com o tempo e vão calcular o lucro de vocês. Eu coloco aqui normalmente um lucro de 35% na peça do mini cachepô, tá? Quando eu altero aqui, ele não altera aqui esses valores, tá, gente? Essa parte desse quadrado é só para vocês lembrarem mesmo a porcentagem do lucro, mas vocês têm que alterar aqui, ó, nessa caixa. Então, se é 35%, eu tenho que diminuir e vou colocar lá 0,65. Prontinho. Então, o meu lucro nesta peça é quase R$5. E aí, o preço sugerido é R$14,26. Mas, gente, eu não coloco, não necessariamente eu preciso colocar o preço de venda igual ao preço sugerido. Inclusive, eu cobro R$15 no mini cachepô. Eu poderia, inclusive, aumentar aqui o lucro, a porcentagem de lucro para chegar quase ao preço de venda. Posso fazer isso também. Deixa eu colocar aqui 38%, né? E vamos ver, 38% eu tenho que diminuir 1 menos 38, que vai dar 0,62. Olha só, prontinho. Agora eu tenho um lucro de 5,68, com o preço sugerido de R$14,95 e o preço de venda R$15, com uma margem de lucro de 38%. E é isso, como eu faço a minha precificação e uso a tabelinha, tá bem? Qualquer dúvida sobre a tabela, só mandar mensagem que eu ajudo vocês.